Olá! Hoje a gente vai fundo no sexto capítulo do Evangelho de João. A cena inicial é bem vibrante, né? Jesus está lá do outro lado do Mar da Galileia, que também chamavam de Tiberíades, e tem uma multidão enorme seguindo ele. O pessoal estava assim maravilhado com os sinais, as curas que ele fazia, e para completar, a Páscoa judaica estava chegando. Então o clima era de muita expectativa. Aí Jesus sobe no monte com os discípulos. Vendo aquela gente toda chegando perto, ele olha para Filipe e lança uma pergunta tipo bem prática. Onde é que a gente vai comprar pão para essa gente toda? Mas olha, o próprio texto já entrega. Era um teste, Jesus já sabia o que ia fazer. A reação do Filipe é quase de desespero. Ele faz as contas e diz, nossa, nem 200 denários, isso daria o quê? Uns 8 meses de salário, compraria um pão suficiente para dar um pedacinho para cada um. É nesse momento que o André, irmão do Simão Pedro, aparece. Ele achou um menino. E o que o menino tinha? 5 pães de cevada, aquele pão mais simples mesmo, e 2 peixinhos. Pensa só, para alimentar milhares. O que era isso? Pois é, parece nada, né? Uma coisinha de nada no meio daquela multidão, mas é justamente aí que acontece o extraordinário, o primeiro grande sinal que esse capítulo narra. E Jesus, com uma calma assim impressionante, ele pede para organizar o pessoal para sentarem na grama. Eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, imagina só. Aí ele pega aqueles pãezinhos, agradece a Deus e começa a distribuir. Faz o mesmo com os peixes. E o mais incrível, assim, o ponto-chave. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Não foi só um gostinho, foi fartura mesmo. E não parou por aí, né? Ainda teve a questão das sobras. De jeito nenhum. Depois de que todo mundo comeu bem, Jesus fala: recolham os pedaços que sobraram, para nada se perder. E eles juntam 12 cestos cheios só com as sobras daqueles 5 pães. 12 cestos. Um número muito significativo, né? Talvez uma alusão às 12 tribos de Israel, mostrando a provisão completa de Deus. É uma demonstração clara de poder divino, uma abundância que vai muito além do necessário. O pessoal ficou maluco, claro. Começaram a dizer: esse é, com certeza, o profeta que devia vir ao mundo. A empolgação foi tanta que eles queriam fazer-lhe rei ali mesmo, na marra. Jesus percebe na hora que aquilo ia desviar totalmente o propósito dele. E aí ele se retira, sozinho, para o monte de novo. Isso. Mais tarde, já de noite, os discípulos entram num barco para atravessar o mar e para Cafarnaum, só que a travessia complica. Começa um vento forte, o mar fica agitado. Sua ação tensa, muito tensa. E no meio dessa confusão toda, outro sinal assim, espantoso. Eles já tinham remado bastante, uns 5, 6 quilômetros, no escuro, e de repente vem alguém vindo na direção deles, andando sobre a água. Era Jesus. Eles ficam apavorados, óbvio. Uma reação super-humana, né? Ver algo impossível assim. Mas Jesus acalma na hora. Sou eu, não tenham medo. E o mais curioso é que, assim que eles o recebem no barco, eles chegam imediatamente ao outro lado, como se a natureza obedecesse, né? Exatamente. É como se o tempo e o espaço se ajustassem à presença dele. Uma demonstração de poder sobre a natureza impressionante. Aí no dia seguinte, aquela multidão que tinha comido os pães percebe que Jesus não tinha embarcado com os discípulos no único barco que saiu. Ficam intrigados ainda procurando por ele, né? Pegam outros barcos e vão atrás dele, lá em Cafarnaum. Quando finalmente o encontram, a pergunta é direta. Mestre, quando o senhor chegou aqui? E a resposta de Jesus, olha, é um ponto de virada total no capítulo. Ele não responde como chegou lá. Não. Ele vai direto na motivação deles. Ele diz: vocês me procuram não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram aqueles pães e ficaram satisfeitos. Ele basicamente os confronta, né? Sim, um choque de realidade. E os desafia. Buscar não a comida que estraga, mas a comida que dura para a vida eterna. Aquela que o Filho do Homem pode dar. É aqui que o tom da conversa muda radicalmente, né? Do pão físico para o pão espiritual. Exatamente. Aqui começa a grande revelação dele como o pão da vida. Ele faz um contraste muito claro com o maná, aquele pão que os antepassados comeram no deserto. Ele explica:
Não foi Moisés quem deu o verdadeiro pão do céu. Foi o Pai. E esse pão verdadeiro, que desceu do céu para dar vida ao mundo, sou eu mesmo. A condição para ter essa vida? Crer nele. Simples e profundo. Mas essa declaração causa um burburinho, uma certa revolta, né? O pessoal começa a resmungar. Como assim ele diz desci do céu? A gente conhece o pai e a mãe dele. A familiaridade parece que atrapalhou. Totalmente. Eles estavam presos no nível material, no conhecido. Jesus, então, reafirma a origem divina dele. Diz que ninguém pode vir a ele por conta própria a menos que o Pai o atraia. E reforça a missão dele, cumprir a vontade do Pai, que é não perder nenhum dos que foram confiados a ele e ressuscitá-los no último dia. E aí, bom, aí ele eleva a metáfora do pão da vida a um nível ainda mais chocante. É a parte que muita gente considera a mais difícil, imagino. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Essa linguagem é forte. Pesada? Extremamente forte. Para a mentalidade judaica da época, beber sangue era um tabu absoluto, proibido pela lei. Jesus está usando uma linguagem simbólica, claro, mas muito radical para falar de uma união vital, íntima com ele. Ele afirma que a carne dele é verdadeira comida e o sangue verdadeira bebida. Em outras palavras, assimilar quem ele é, seus ensinamentos, sua própria vida sacrificial é o único caminho para ter a vida eterna e permanecer nele. É um chamado para uma fé que vai além do superficial. E o impacto disso foi imediato, né? Imediato e divisor. O texto é claro. Muitos dos próprios discípulos acharam aquele discurso duro demais e, olha, simplesmente foram embora, deixaram de segui-lo. Foi um momento de peneira, digamos assim. Uma debandada. E Jesus se volta para os 12, o grupo mais próximo. Sim, ele pergunta diretamente. E vocês? Também não querem ir embora? É uma pergunta direta, que exige uma posição. E a resposta de Pedro é marcante. Marcante a pouco. Simão Pedro responde: Senhor, para quem a gente vai? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. É incrível. Mesmo sem entender tudo, talvez, eles reconhecem algo único em Jesus. Percebem que ele é a fonte da vida, mesmo quando o ensinamento é difícil de engolir. É uma fé que vai além da compreensão intelectual pura. Uma declaração de fé e lealdade muito poderosa no meio de tanta gente indo embora. Mas o capítulo ainda reserva uma nota meio sombria no final, né? Sim, infelizmente. Jesus revela ali que ele sabe que mesmo entre os 12 que ele escolheu, um deles é um diabo. Uma palavra fortíssima apontando para Judas Iscariotes, aquele que o trairia. Isso joga uma luz sobre a tensão que sempre existe, né? A oferta de Deus e a liberdade humana, a fé e a possibilidade da traição, lado a lado, até no círculo mais íntimo. Uau! Que capítulo intenso! A gente começa com um milagre espetacular de pão físico alimentando milhares e termina com Jesus se declarando o pão espiritual essencial, o sustento da alma. Uma verdade que, como vimos, alimenta uns, mas escandaliza e afasta outros. Uma divisão bem clara. Fica uma reflexão interessante, né? A multidão no início busca Jesus muito pelos milagres, pela comida que enche a barriga. Muitos pulam fora quando o discurso fica espiritualmente exigente, quando pede um compromisso mais profundo, essa coisa de comer a carne e beber o sangue. O que será que isso diz sobre a nossa própria fé? O que realmente motiva as pessoas a seguir um caminho espiritual? É o benefício imediato, o espetacular? Ou é a busca por uma verdade que sustenta por dentro, mesmo quando desafia, mesmo quando é difícil? É algo para a gente continuar pensando, com certeza.